Acho que a gente poderia dizer que o mal-estar, ele está na origem de qualquer possibilidade de transformação positiva, de aquisição de conhecimento melhorado da realidade. Georges Canguilhem, um filósofo da medicina, muito conhecido, ele tem alguns aforismas no livro clássico dele, O Normal e Patológico. E um deles é: o pathos precede o logos. E ele está falando de que o conhecimento da biologia humana, ele sempre foi catapultado por algum tipo de pathos, por algum tipo de sofrimento. As coisas que a gente é levado a conhecer são as coisas que, por alguma razão, não estão silenciosas. Elas estão incomodando. Elas estão, de alguma maneira, causando algum tipo de mal-estar. Há certos músculos do corpo humano que só muito recentemente foram descobertos porque não eram sedes de patologias como outros. Então, essa ideia de que o conhecimento humano é sempre interessado é o título de um livro de Habermas, né? Conhecimento e interesse. A razão humana não se move sozinha. A razão humana é uma espécie de, numa visão meio darwiniana, é um mecanismo de adaptação ao ambiente. A gente pensa porque tem linguagem. A linguagem é um mecanismo de adaptação que evolutivamente essa espécie produziu. Mas isso significa que a gente só é levado a pensar e, portanto, com o pensamento a mudar as coisas quando alguma coisa está incomodando. Ou seja, a gente pode talvez dizer que o mal-estar é o motor não só do conhecimento, mas é o motor das mudanças positivas. Claro, isso não é uma lei, portanto, há certas mudanças que vêm de uma espécie de raio em céu azul, né? Não foi talvez algum tipo de mal-estar, a não ser talvez no indivíduo, que fez com que a ideia de que todos os homens são iguais surgisse no imaginário humano, né? Sei lá, em 70 depois de Cristo, quando Paulo, no caminho de Damasco, teve aquele incidente lá e alguma coisa aconteceu, e ele inventou essa ideia de que todos os seres humanos são iguais porque são filhos do mesmo Deus. Ninguém tinha pensado nisso. E a história humana poderia ter se passado perfeitamente bem nos 2000 anos seguintes, sem ninguém pensar nisso. Então, também há, digamos, o aspecto da imaginação criadora que pode abruptamente produzir uma coisa que move montanhas, quer dizer, moveu a humanidade para frente. Mas eu acho que, se a gente coloca essa sua pergunta no contexto atual, e a gente pensa, esses mal-estares que a gente andou conversando a respeito, eles podem produzir alguma coisa de positiva? De novo, eu acho que sim, porque são esses mal-estares, uma vez olhados, observados, nomeados, compreendidos, analisados, etc. e tal, que permitem que a gente comece a pensar em algo diferente do que há. Por exemplo, sem um incômodo causado pelos movimentos identitários junto a essa sociedade, cuja organização produz o mal-estar que eles sofrem, sem uma caneladas, sem reivindicações contundentes, a gente não se mexe. É preciso que haja isso para poder, realmente você dizer que uma coisa que alguém denegriu não é legal. Isso tem uma coisa por trás que, na verdade, é um reflexo de uma estrutura que, quando você vai ver o que produz, é terrível, né? Então, com todos os excessos que esse tipo de atitude pode ter, ressalvados tudo isso, de qualquer forma, é preciso que haja um incômodo. Se os operários não fazem greve, não faziam greve, né? A social-democracia não tinha acontecido. Então, é parte do espírito humano só se mexer quando cutucado. Na paz, nada de muito transformador acontece. E um exemplo, de novo, literário interessante é o Admirável Mundo Novo, né? Admirável Mundo Novo é uma sociedade onde nada acontece, está tudo muito bem. Só que não é exatamente uma sociedade humana. E o denunciador disso é o personagem do Selvagem, que é um homem como nós. Adoece, vai morrer, enfim. Um outro filme eu acho também maravilhoso para pensar nisso, e inclusive porque faz um gancho com uma coisa que a gente não discutiu aqui, que é o que é que nos espera nos próximos séculos com a evolução da inteligência artificial, é o Blade Runner. Porque no Blade Runner, o que é que faz com que os androides que chegam de volta para a Terra, a gente olhe para eles como os humanos?
não é só o gesto final do Roy a salvar o seu semelhante já, que é o caçador de androides que ele acha que é humano e que quer matá-lo. No gesto de misericórdia, o caçador vai morrer. O caçador quer matá-lo, mas vai morrer. Ele vai e salva quem? O seu semelhante. Ele se humanizou nesse gesto. Mas isso é porque ele já era, de alguma maneira, humano. E quando foi que ele se transformou em humano? Quando justamente a sua existência de androide, toda configurada lá pela programação cibernética, deu um tilt. E eles começaram a sofrer com a ideia de que iam durar só 4 anos. E aí eles se rebelam e aí, enfim, toda a história acontece. Então, de certa forma, é o sofrimento, é o mal-estar que humaniza a espécie. Né? Se você pegar, sei lá, o mito da criação, Adão e Eva e tal, é mais ou menos assim. Adão e Eva se tornam humanos quando começam a sofrer. Porque na idade do ouro, não sofrem. Começam a sofrer quando são postos para fora e aí vai ter o suor do rosto, vai ter as dores do parto, etc. E tal. Então, de certa forma, o mal-estar não é algo que a gente deveria ter a intenção de eliminar. De jeito nenhum. Isso é terrível. E tem muita gente que alimenta esse sonho. Uma humanidade desprovida das vicissitudes da carne, uma humanidade digitalizada, os pós-humanistas, de maneira geral, sonham com essa utopia de uma humanidade sem limite, sem sofrimento, sem coisa nenhuma. Isso pode ser que aconteça, mas aí a humanidade virou história. A gente não deve imaginar que pode e que deve substituir o mal-estar na vida coletiva e na vida individual. Por causa disso, porque o sofrimento é um modo de apreensão da realidade que diz tem uma coisa que não está legal. E, bom, isso incita o sujeito a fazer alguma coisa. Você pode fazer uma coisa legal ou não. Você pode ficar ressentido e ficar se queixando em relação a tudo que supostamente, imaginariamente, é a causa do sofrimento. Ou você pode assumir essa queixa e agir, digamos, como sujeito em relação a ela. Ou seja, fazer o que quer que seja possível, imaginável. E mesmo às vezes você inventa uma coisa que antes era inconcebível para transformar essa realidade. Então, na verdade, não é só que o mal-estar pode ser que incentive alguma coisa positiva. Não, ele está na raiz da maioria, vamos dizer assim, para não falar 100%, das melhores coisas que a gente fez na história da espécie no planeta, até agora. O mal-estar, diante do mal-estar, ou você pode, entre outras descrições possíveis, né? Ou você pode cair no ressentimento, e o ressentimento é, por definição, a renúncia à ação. É a adoção de uma posição apassivada, de queixoso permanente, que tem, na figura do algoz, um álibi para a sua infelicidade. Né? É a antipolítica. Digamos, a antipolítica com P maiúsculo. É a política com P minúsculo que a gente vê hoje em dia difundida para tudo quanto é lugar. Né? Mas a opção ao ressentimento é a queixa virar um motor da ação. Né? Ao invés de ser o abandono da ação, é abraçar a ação com todas as incertezas, com todas as complexidades, com todas as contradições, inclusive, que qualquer ação pode fazer você ter que enfrentar. Mas é entre estar, digamos, numa posição de sujeito ou numa posição de objeto, ou mesmo de agente que se move, mas em função de determinações que estão aquém dessa capacidade que a ideia do sujeito implica, que é o de fazer algo inédito, um ato que não está determinado pela imensidão de vetores condicionantes que o tempo todo está nos empurrando. Né? É o exercício da liberdade. Porque a liberdade não é algo que você faz ex nihilo, não é uma potência que ultrapassa o campo das determinações. É um jeito de se virar nas determinações e encontrar uma onda mais favorável e você, de alguma maneira, escolher, tentar surfar a onda da determinação que lhe pareça mais interessante. É se recusar a ficar na posição de ressentido.